Shabbat Shalom para todos. Já é uma bênção poder participar do serviço, né? Estarmos em oração. O Léo já orou por mim, já orou por nós. Que o Eterno nos abençoe grandemente e possa falar no coração. Queria primeiramente agradecer a presença dos nossos visitantes. E hoje são muitos, né? Bom ver irmãos que moram em outra cidade que está aqui conosco. É sempre bom estar em união, estar compartilhando das bênçãos que o Eterno tem dado a cada um de nós, os nossos irmãos na internet, que eles possam ser abençoados grandemente pelo Eterno, nosso Elohim. Irmãos, nós vamos iniciar o estudo do quinto livro da Torá e o último livro da Torá, né, que é o livro de Deuteronômio. Você pode ir lá comigo, lá em Deuteronômio, no capítulo 1. O nome dessa paraxá dá o nome ao livro, que é Devarim. Na maioria dos livros, dos nomes dados aos livros da Torá, geralmente são as palavras que iniciam, como no caso de Bereshit, que é a primeira frase no princípio, né? Shemot, esses são os nomes dos filhos de Israel, Bamidbar, que fala sobre o deserto, iniciando, e agora Devarim, porque o livro já inicia falando, e essas são as palavras. Devarim significa palavra, palavras, né? No plural. É uma porção, irmão, muito profunda, porque, diferentemente de todos os 4 livros anteriores a Devarim, que é Gênesis, que é Êxodo, que é Levítico e que é Números, esses 4 livros foram mencionados e foram ensinados para a geração anterior a essa de Devarim. Ou seja, era aquela geração que saiu do Egito, onde o Eterno os libertou do Egito. E neste momento o livro de Devarim ele é escrito para a geração posterior a essa geração que saiu do Egito. Então ele já tem essa diferença, porque ele não mexe com o aspecto da geração que saiu do Egito, mas ele começa a trabalhar, Roberto, os aspectos concernentes à geração que ia adentrar a terra prometida. Na tradição judaica esse livro também é chamado de Mishneh Torah, que é a revisão da Torá. Você vai ver que aqui dentro do livro de Deuteronômio, do livro de Devarim, é feito um resumo de vários contextos dentro do livro da Torá, desde do livro de Gênesis, de Levítico, de Números, e Moisés ele também acrescenta algumas leis que não foram ensinadas nos livros anteriores. Ou seja, é um livro de grande importância. Segundo os judeus, quando os reis de Israel tinham uma cópia da Torá, o livro que eles tinham guardado na sua sala de decisões, vamos dizer assim, era o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, que ele fazia uma revisão da Torá. Mas eu queria falar um pouquinho do aspecto que os nossos pais estão vivendo nesse período. Logo hoje, depois do pôr do sol, nós vamos entrar no dia 9 de Av, Tisha B'Av. Tisha em hebraico, o nome do número 9. B é uma proposição e Av é o mês. Tisha B'Av, 9 de Av. É um dia muito introspectivo para a nação de Israel, que é um momento onde a nação de Israel ela para orar a Hashem, porque muitos fatos ocorreram com os nossos pais, com toda a nossa ascendência durante esse dia de 9 de Av. Quando começa a encerrar o mês anterior ao mês de Av, que se eu não me engano é Tammuz, é isso? É isso? E inicia o mês de Av, existe um período aqui muito grande do judeu de luto, de oração, de introspecção, de pedido de perdão de pecado. E esse Shabat, os judeus eles saem desse período. Nessa data o judeu não faz festa de aniversário, nesse período os judeus não celebram casamento, nesse período os judeus não demonstram muito alegria no seu cotidiano, mas quando chega esse Shabat, que antecede o 9 de Av, porque sempre essa paraxá Devarim, ela vai anteceder o dia 9 de Av. Quando chega o Shabat, ele é um Shabat de muita alegria para o judeu, mais do que os outros Shabats, porque embora o Eterno fez grandes sinais e grandes catástrofes aconteceram com os nossos pais, esse Shabat ele é chamado Shabat Razon, Shabat da visão, na verdade é o Shabat da esperança, porque muitos fatos ocorreram com os nossos pais, mas nesse momento eles param no Shabat
e fala que mesmo diante das catástrofes, mesmo diante dos problemas que ocorreram, o Eterno é o Eterno da misericórdia, que há de estabelecer a vontade e a bênção sobre a nação de Israel e sobre toda a humanidade. Então o judeu faz uma introspecção, ele entende que esse período é um período de repreensão do Eterno para a nação de Israel, mas ele chega no Shabat, ele fala, esse é o Shabat Razon, o Shabat da visão, o Shabat da esperança. E é dentro desse contexto que nós vamos estudar aqui. Se eu falar um pouquinho, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o melhor do dia 9 de Av, Tisha B'Av, nesse dia aconteceu a destruição do primeiro templo de Jerusalém. Se eu não me engano foi pelo rei Sírio, né? Isso, no período de Oséias, quando ele adentra, não, foi no período de Zedequias, quando ele toma o reino de Judá e ele entra dentro de Jerusalém e é destruído o primeiro templo de Jerusalém. Nesse mesmo dia foi feito o relato dos espias, quando eles voltaram de espiar a terra e deram relato a Moisés, que foi o que vai nortear a nossa paraxá aqui, que eles ficaram 40 anos no deserto. Nesse mesmo dia 9 de Av, foi o dia que aconteceu a destruição do segundo templo pelo Império Romano, por Tiro, e os judeus ficaram abismados como a destruição do primeiro templo e do segundo templo ocorreram no mesmo dia. Nesse dia foi quando os judeus, liderados por Shimon Bar Kokhba, se rebelou contra o Império Romano e eles foram exterminados de forma muito cruel, aniquilados. Muitos judeus, foi no dia 9 de Av. Foi nesse dia que a princesa, a rainha Isabel, se não me engano, de Portugal, de Espanha, juntamente com o rei Ferdinando, se eu não me engano o nome dele, ele expulsou os judeus, foi no dia 9 de Av. Na verdade, eles deram um prazo de 3 meses para que o judeu saísse, e o dia que o judeu tinha que sair era o dia 9 de Av. Ou seja, vários acontecimentos. A Primeira Guerra Mundial, até escrevi aqui, ela iniciou no dia 9 de Av, e a Primeira Guerra foi uma consequência da Segunda Guerra e do Holocausto. Então, ou seja, o judeu, de certa forma, chega a escrever em algumas tradições judaicas, que é um dia amaldiçoado por Hashem. Aí o judeu, quando chega no final, hoje é o pôr do sol, quando chega no final do Shabat, ele para tudo que ele tem que fazer, ele entra em jejum. Ele não se alimenta, ele não bebe nem água, ele não come, ele não se alegra, ele para nesse momento para orar a Hashem, e ele entende isso que é o mais interessante, que nós vamos entrar na paraxá, que os judeus compreendem que todas essas calamidades ocorreram por causa dos pecados da nação de Israel. E aí eles reconhecem os seus pecados e como nação oram o Eterno, para que o Eterno faça deste Shabat que hoje nós estamos, que é o Shabat Razon, que é o Shabat da esperança, um futuro muito abençoado. Um futuro onde nós viveremos numa terra que emana leite e mel, onde Hashem será o Elohim de toda a terra, onde a justiça há de prevalecer, onde que toda lágrima será enxugada. É esse reino que o judeu tem esperança e ele entra com toda alegria, Jorge, nesse Shabat, para glorificar o Eterno, mas com muito temor, para quando encerrar esse Shabat, entrar em jejum e oração. E aqui, meus amados, é aqui que eu quero iniciar. Quando você olha, e depois nós vamos estudar, a Haftarah, dessa porção, a Haftarah, só para os visitantes se situarem melhor, nós fazemos a divisão da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em várias porções. São 54 porções que nós estudamos. Na verdade, os judeus estabeleceram assim, que nós estudamos durante um ciclo de um ano. E cada porção da Torá existe uma porção dos profetas, que também é estudada durante um ano, durante um ciclo. Hoje é a porção de Isaías capítulo 1. Por isso que esse Shabat é chamado Shabat Razon, o Shabat da visão. Porque a primeira palavra de Isaías capítulo 1 diz, eis a visão de Isaías. Isaías teve uma visão e esse é chamado Shabat Razon, o Shabat da visão. E existe uma conexão muito forte, não dá para falar dessa Parashá Devarim sem falar da Haftarah, porque elas estão extremamente ligadas e nós vamos estudar dentro desse contexto. Aqui em Devarim, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 19, eu gostaria de ler do verso 19 até o 35 com vocês, porque para que a gente compreenda sobre o que está se passando aqui,
nós precisamos entender o contexto histórico, entender o que estava vivenciando naquele momento a nação de Israel. Israel já tinha ficado durante o deserto durante 40 anos. E nesse momento uma nova geração é iniciada, vamos dizer assim, ela cresce, essa geração, e ela é muito nova. Possivelmente o homem mais velho, com exceção de Moisés, de Caleb e Josué, ele tinha 60 anos. Porque todos aqueles que eram de 20 anos para cima, como está descrito lá no relato de Espias, foram mortos. Somente aqueles que tinham 20 anos para baixo que permaneceram. Então o mais velho, se eu tinha 19 anos e 11 meses, possivelmente eu teria 59 anos passado, depois de 40 anos, né? Então era a geração de jovens. Possivelmente o poder ibérico de Israel, o exército de Israel, era de uma faixa etária de 35 anos, mas de jovens que não tinham experiência militar. Eram jovens que nunca tinham enfrentado uma guerra. E nesse momento, nós vemos que era uma geração que não tinha vivenciado todos os milagres de forma visível que o Eterno tinha dado àquela geração anterior. Mas era a geração que ia ter que aprender a ouvir. Por isso que é em Devarim que o Eterno fala: ouve, ó Israel. Era a geração que deveria aprender a ouvir, Jorge. Quando a gente fala de ouvir, a gente está falando de ouvir. Teve muito tempo que nós falamos entenda ao Israel. Para dar o contexto do que a gente está ouvindo, nós temos que colocar o quê? Em prática. É igual um filho, quando você repreende o seu filho, você falou uma coisa com ele, ele não te ouviu, você vai e dá um tapa e fala: você não me ouviu? Você não me escutou? É esse mesmo sentido. Nesse momento, a nação de Israel, ela passa a ser um ouvinte de forma que pratica a palavra do Eterno. Aqui no verso 19, diz assim, ó. Deixa eu ler com vocês. Capítulo 1, verso 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Eterno nosso Elohim nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Eterno nosso Elohim nos dá. Vê, o Eterno, o teu Elohim, te deu esta terra. Sobe e tome posse dela, como te falou o Eterno teu Elohim de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e a cidade, e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa, até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e o trouxeram a nós, e nos deram informações dizendo: boa é a terra que nos dá o Eterno nosso Elohim. Vós, porém, não quisestes subir. Fostes rebeldes ao mandamento do Eterno, nosso Elohim. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Eterno nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram que nos desanimasse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os descendentes dos Enaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Eterno vosso Elohim, que vai adiante de vós, combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Também no deserto viste que o Eterno vosso Elohim vos levantou como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes até chegastes a esse lugar. Nem ainda assim, porém, creste no Eterno vosso Elohim, que foi adiante de vós em vossa jornada, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar um lugar onde devereis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar. Quando o Eterno ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Quando a gente olha todo esse relato de Moisés primeiro está dando uma satisfação àquela geração, o motivo pelo qual a nação de Israel permaneceu durante 40 anos no deserto.
Se você olhar todas as descrições e localidades que Moisés aqui descreve dos filhos de Israel, onde eles passaram, são os lugares onde Israel mais se rebelou, Léo. Moisés não fala principalmente dos pecados de uma forma direta, mas ele fala dos locais onde a nação de Israel se rebelou contra Hashem. E aqui ele está dando uma satisfação a essa nova geração, o porquê Israel permaneceu durante 40 anos no deserto, mostrando todos os pecados, todas as advertências, todas as repreensões, todos os milagres, todos os sinais que o Eterno fez aos nossos pais no passado. E aqui ele estava falando, sejam corajosos, sejam fortes, sejam revigorados, porque vocês são a geração que hão de adentrar a terra prometida. E quando a gente olha essa geração, você vai ver que essa geração ela é específica, porque o livro de Devarim, ele teve especificamente o desejo de falar para essa geração, para adestrá-la, para que ela pudesse compreender tudo aquilo que o Eterno fez aos nossos pais no passado. Quando a gente fala de uma experiência vivenciada, pastora Sandra, é muito mais impactante aquele que vivenciou a experiência do que aquele que está ouvindo sobre a experiência. E é o que está acontecendo com essa geração. Por isso que Moisés, durante 30 dias depois do livro de Devarim, Moisés morre 5 semanas depois, Moisés apresenta tudo aquilo que aconteceu para os nossos pais no passado, para que aquela geração pudesse ouvir e pudesse guardar no seu coração aquilo que o Eterno tinha feito aos nossos pais. Só que quando você está em obediência a Hashem, quando você está em linha com aquilo que ele estabeleceu, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo, é o suficiente para te fazer firme e enfrentar tudo aquilo que você vai ser exigido durante a sua caminhada. Presta atenção do que eu estou falando. Quando você está em linha com o Eterno e com a sua palavra, tudo aquilo que o Eterno te falar, tudo aquilo que o Eterno te apresentar, mesmo que você não tenha vivenciado, saiba que é o suficiente para que você tenha força para você suplantar qualquer problema e qualquer situação que adentre a sua vida. Essa esperança que está sobre essa geração, é isso que Moisés apresenta a essa geração. Ouve, ó Israel. Esse é o contexto. Se você for em Deuteronômio, no capítulo 6, vai lá comigo. Você vai ver que é para essa geração que Moisés fala, ouve, ó Israel. Nesse momento não dava para ver, Luciano. As coisas que o Eterno já tinha feito de grandes milagres, embora eles estavam ainda vivenciando o milagre do maná, eles estavam ainda vivenciando o poço de Miriam, que era onde eles tiravam a água, eles viam a nuvem que estava durante o dia sobre a nação de Israel e o fogo à noite, mas nesse momento Moisés apresenta todos os milagres que o Eterno fez no passado para que eles assimilassem em seus corações. E aqui está falando, estes são os mandamentos, verso 1, os estatutos e os juízos que o Eterno teu Elohim mandou ensinar-te para que os cumpras na terra a que passas para possuir, para que temas ao Eterno teu Elohim e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que o Eterno a ti, a teus filhos e a teus netos, e todos os dias da tua vida, a fim de que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que manam leite e mel, como disse o Eterno, o Elohim de teus pais. Ouve, ó Israel, o Eterno nosso Elohim é o único Eterno. Amarás o Eterno, o teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás na tua mão por sinal, e te ferão por faixas sobre a tua testa. Se você for no capítulo 9, o mesmo versículo no verso 1, ouve, ó Israel. Essa é a geração que está adentrando a terra prometida, que precisa ouvir e precisa aprender a assimilar e pôr em prática. Por que eu estou falando desse contexto? Irmãos, uma das explicações, e aqui para a gente entender, eu preciso dar esse contexto,
Os rabinos, se você olhar aqui o verso 1, olha o verso 1 do capítulo 6. Olha o verso 1 do capítulo 6. Diz assim, ó. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Eterno, o teu Elohim, mandou ensinar-te para que os cumpras na terra, que passas a possuir. A pergunta que eu faço, por que esse mandamento, pastora Sandra, não era para ser cumprido no deserto? Por que esse mandamento aqui, Moisés está sendo enfatizado que ele deveria ser cumprido na terra? Não estava falando para ser cumprido no deserto. Estes são os mandamentos que vocês precisam aprender, precisam receber, para que vocês cumpram na terra que eu estou ordenando você possuir. É uma pergunta que nós precisamos fazer. Por que a Torá está falando que é na terra e não no deserto ali onde eles estavam? Poderiam começar logo ali. Um dos ensinamentos rabínicos, vocês lembram do relato dos espias que aqui eu comentei? Vocês lembram? Todos lembram dessa história? Que quando Moisés envia os espias para espiar a terra que agora essa geração estava por adentrar, eles retornaram com um bom relato da terra, porém de forma a desanimar o povo, dizendo que o Eterno, os povos que habitavam naquelas terras eram mais poderosos do que eles, dizendo que era a terra consumia os seus habitantes. Eles desanimavam o povo. Um dos comentários rabínicos, de um dos grandes conceituados rabinos, que é Rashi, ele disse, e eu não concordo com essa opinião, mas eu queria comentar o que ele fala, porque vai me ajudar a adentrar nesse contexto. Ele disse que um dos motivos pelos quais Israel falou que não queria adentrar, Roberto, a terra prometida, é porque no deserto, Israel poderia servir a Hashem de forma exclusiva. E no deserto, eles teriam que trabalhar. O que ele estava querendo dizer? Porque lá no deserto, e querendo ou não, no deserto eles tinham maná, no deserto eles tinham água, no deserto eles tinham uma certa proteção, porque Hashem estava os protegendo em todo momento. No deserto ninguém vai querer atacar para tomar a terra, que ninguém quer morar no deserto. Ou seja, de certa forma, havia ali uma tranquilidade para um serviço de Hashem. Embora eu, Francisco, não concordo com essa teoria. Acho que Israel não quis adentrar a terra porque ele queria retornar ao Egito. O Egito estava mais no teu coração, aquela geração, do que propriamente a terra de Israel. Mas isso vai me ajudar a entender e a gente adentrar no nosso estudo. Porque, segundo eles, Israel queria permanecer no deserto, porque lá eles poderiam, servir a Hashem exclusivamente. Agora, na terra de Israel, teria que trabalhar, teria que ter o sustento, teria que trabalhar para a sociedade mais justa, teria que se envolver com alguém que não cria na mesma religião, teria que vigiar a terra, teria que trabalhar para um exército. Ou seja, eu ia ter que assimilar, eu teria que ter que ajuntar o serviço social, o serviço que exige de mim e de você o nosso sustento, com o serviço a Hashem. E aí, meu amado, que é o grande problema nosso. Aí que é o grande problema nosso. Nós precisamos aprender e entender, Carmen, que esse é o nosso trabalho. Saber nos envolver socialmente e, ao mesmo tempo, saber viver espiritualmente. Você já viu, Jorge, quando as pessoas querem, vamos dizer assim, de outras religiões, para não ficar citando religiões, quando as pessoas querem servir a Hashem, pastora Sandra, de uma forma exclusiva, o que elas fazem? Elas se reclusam, se isolam, elas entram no sentido de clausura para que elas possam atingir uma santidade. Nenhuma santidade com Hashem você consegue obter de forma isolada. Eu já ensinei... A santidade de Hashem. Amém. O isolamento surge contra a sabedoria. Isso é verdade, contra a santidade de Hashem. Toda a santidade de Hashem, ela envolve uma sociedade, ela envolve uma família. Eu já falei isso e eu vou voltar a repetir. A santidade que uma família consegue atingir em obediência à Torá, e a obediência à palavra do Eterno, é muito maior da santidade que pode alcançar uma pessoa solteira. É muito maior. Quando você obtém um contexto familiar propício à palavra do Eterno, a santidade de Hashem, ela é muito poderosa. A santidade que nós podemos alcançar como congregação é muito maior, Roberto, do que a santidade que nós podemos encontrar dentro só da nossa família. A santidade que nós podemos alcançar como nação ou como cidade é muito maior, Léo, do que a santidade que eu consigo alcançar como congregação. Quando a coisa for maior, de forma
mais abrangente, a santidade alcançada, ela é muito grande. Os maiores milagres de Hashem foram feitos quando a nação de Israel estava unida. Quando havia mais de 1 milhão de pessoas dentro do mesmo objetivo, dentro do mesmo caminhar. Aí foi visto o monte fumegando, foi ouvido a voz de Hashem, foram vistos um mar ser aberto, foram vistos grandes e maravilhosos milagres, porque havia uma união de uma nação. E é dentro desse contexto, meu amado, que está a Paraxá, o Shabat da visão. Porque Israel, e aqui eu estou falando um contexto que é real, Israel reconhece que todas as calamidades que aconteceram nesse período, Rogério, de Tammuz até o 9 de Av, Carme, foi por causa que a nação de Israel não cumpriu o seu principal papel de ser luz para as nações e para essa sociedade. A presença representada de Hashem, ela foi destruída 2 vezes nesse dia, para mostrar o quão distante a nação de Israel estava desse cumprimento, que é de levar luz às nações. Nós já lemos, já estudamos que a nação de Israel é uma nação de sacerdote para as nações. Por isso, meu amado, que o primeiro templo foi destruído em 9 de Av, por isso que o segundo templo foi destruído em 9 de Av, porque o templo representa a presença divina na face da terra. É uma representação física de que Elohim está no meio dos homens. Quando Salomão está construindo o templo, que ele vai inaugurar, ele fala assim: nem o céu dos céus pode te conter, quanto menos essa casa que eu construí. Mas ele sabia da representatividade. Ele sabia o que representava o templo. Ele sabia o quão era importante para as nações a presença do templo para Jerusalém. Isso quer dizer que quando nós envolvemos com a sociedade e trabalhamos de forma espiritual, a presença de Hashem está no meio de nós. Isso é um fato. E aqui, por isso que esse Shabat é chamado de Shabat da visão, o Shabat da esperança. Porque nesse momento, embora os judeus relembrem a destruição dos 2 templos, eles acreditam e oram a Hashem para que o terceiro templo seja construído com a presença do Mashiach, e que o reino e a justiça de Elohim seja estabelecido para a humanidade. Essa é a esperança do judeu, essa é a nossa esperança, de que o templo será reconstruído para que o nome de Hashem seja exaltado sobre toda a humanidade. Eu queria que você fosse comigo em Isaías capítulo 1. Você quer comentar alguma coisa, pastor? Você está procurando? Esse texto que a senhora falou, né? Que é aqueles que, provérbios mesmo, insurge contra a sabedoria. Amém. Tentou olhar no índice, ninguém achou, não? Não tá. Aqui em Isaías capítulo 1, quando você lê, meu amado, Isaías 1, essa é a nossa porção da Haftará. Provérbios 18, que é o verso. Primeiro? Lê aí pra gente. O que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém. Obrigado pela contribuição. Mas ali, Jorge, a oração é algo muito particular, mas eu estou falando do nosso dia a dia, é momentâneo, não é algo que você aceita. A pessoa está falando, por isso que os judeus têm a seita de cura, que era dos essênios. Como é cura, é dos essênios. Que era como uma seita, porque eles se isolaram no deserto. E toda seita, irmãos, todo aquele que se isola, espiritualmente falando, não convive com a sociedade, ele tem a tendência de ser em curto tempo estabelecido. Ele não permanece, desaparece. Tudo aquilo que você isola, e eu já falei isso, eu não gosto de quando eu chego assim: Jorge, você é da minha igreja, da minha comunidade, e eu chego e te dou um maior abraço. Aí quando eu vejo que alguém não é da minha igreja, não é do meu ciclo de convívio,
Eu trato como normal. Irmãos, é o pensamento que nós temos. Nós precisamos tirar esse pensamento, desculpa aqui falar, mas é cristão, de que o Eterno criou esse mundo para ser destruído. Que o Eterno não tem nenhum convívio com esse mundo, Jorge. Que Ele não quer que esse mundo evolua, que esse mundo progrida, que esse mundo tenha justiça, que a gente trabalhe para isso. Essa é uma concepção que nós precisamos tirar na nossa mente. Nós precisamos sair que o nosso contexto espiritual que vivemos, e é bom e é verdadeiro, que ele precisa ser expandido. Isso é uma verdade para nós. E é só assim que se envolve com a sociedade. Porque o Eterno não tem um compromisso com uma denominação. Ele não tem um compromisso com a religião judaica. Ele não tem um compromisso com a religião cristã ou islâmica ou sei lá com o quê. Mas ele tem um compromisso com o universo que ele criou. Ele criou. Eu acho tão interessante que quando e a gente olha para o Eterno, você fala assim, todas as coisas que acontecem no universo foi o Eterno que estabeleceu. Irmãos, existe uma diferença de estar no controle de todas as coisas, e o Eterno está no controle de todas as coisas, e achar que tudo que acontece nesse universo foi da vontade do Eterno. É uma diferença muito grande, muito espaçosa. A gente precisa entender que as coisas que acontecem nesse universo são por nossas causas, tanto para o bem quanto para o mal. Quanto para o mal. Eu falo isso, uma vez eu ouvi falar, o homem tem destruído a humanidade, realmente tem. A cada dia que vamos avançando nos anos, a sociedade está regredindo. Mas se o homem é capaz de destruir, ele também é capaz de construir. Junto, é lógico, dentro de um contexto bíblico, dentro dos padrões espirituais. Aí ele constrói. Você olha para o teu filho, quando você chega ao teu filho e fala assim, filho, pai, me ajuda a fazer esse dever de casa. Aí você ensina o seu filho uma vez. Você ensinou ele a fazer o dever de casa. Na segunda vez você ficou feliz, você ajudou ele a fazer o dever de casa. Na terceira vez, que ele faz sozinho, a sua alegria é maior ou sua alegria é menor? É maior. Porque você ensinou o seu filho a andar de pernas, com as suas próprias pernas, andar sozinho. É isso que Hashem quer nos ensinar. Vamos andar com as nossas próprias pernas. Isso não quer dizer que você vai abrir mão dele, mas ele vai te ensinar a forma correta de estabelecer uma sociedade justa. Mas depende de nós. O judaísmo ensina isso. Nós somos sócios de Hashem para a construção de uma sociedade justa. E se nós não sairmos dentro do nosso contexto religioso, nós não vamos trabalhar para isso. Eu estou falando isso pessoalmente, individualmente. Precisamos sair do nosso ciclo para que essa sociedade evolua. É isso que Isaías está profetizando. É isso que ele está questionando. O mesmo contexto, Moisés chega para aquela geração e fala assim, vocês permaneceram demais aqui. É como se ele tivesse falado assim, foi 40 anos de desperdício. Não podemos ficar nesse deserto sem contribuir para a evolução de uma sociedade. Eu tenho que adentrar a terra prometida. Lá eu vou ter que trabalhar. Lá eu vou ter que alguém que vai brigar comigo. Lá eu vou ter que ajudar o pobre. Lá eu vou ter que ajudar o necessitado. Lá eu vou ter que ouvir gicamento e tampar meu ouvido e dar a outra face. É muito difícil construir uma sociedade. É difícil. Amém, professor. Amém, senhor, está certo. Quem quer ir? Quem quer participar? Amém. 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 Vocês estão sem microfone? Amém. Vocês estão ouvindo a pastora, né? Amém. A internet ouve. Amém. Ninguém, poucos. Quando a gente visualiza Isaías capítulo 1, vai lá comigo, meu amado. Isaías capítulo 1. E o interessante é que a pastora está falando da guerra. Vocês lembram daquele conselho de Paulo? Que Paulo fala assim, que nós temos uma guerra, que nós temos uma luta, mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ela é espiritual, contra as forças das potestades, contra as forças espirituais existentes e estabelecidas no mundo. Ou seja, é de forma espiritual. E de forma espiritual não entra gritaria, de forma espiritual não entra xingamento, de forma espiritual não entra ofensa, de forma espiritual não entra mau testemunho, falar mal do semelhante.
De forma espiritual, entra oração, entra estudo da palavra, entra prática da palavra. Isso é de forma espiritual. É dessa forma que nós construímos. É dentro desse contexto. Quando você vai, aqui em Isaías capítulo 1, vocês já estão lá e eu não, você vai ver que aqui existe um contexto. Sim, sim. 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 Quando a gente fala de... Quando você visualiza, minha amada, aí a gente entra, ela está falando assim, ó, a guerra é física. Quando nós falamos física, você lembra, o Chulo uma vez nos ensinou, ele falou assim, ó, a gente precisa aprender a olhar a Torá no contexto histórico, no contexto político e no contexto social. Quando a gente fala sobre guerra, a gente vai visualizar, e a gente vê a Torá falando isso, calma que eu vou chegar na conclusão. Quando você vê a Torá falando isso, você vai ver que quando o Eterno levanta a nação de Israel para guerrear, ele chega e fala assim, não é por causa de vós que eu vos levanto. Não é por causa de vós que vocês vão adentrar essa terra, mas por causa da iniquidade praticada pelas terras que lá habitavam. Então ali existia um julgamento de Hashem, e a forma pela qual, naquele período de Israel, e até a Idade Média, de conquistar um território, era de uma forma militar. Graças a Hashem, hoje na nossa sociedade pela qual nós vivemos, você vai ver que são poucas as nações que se levantam para tomar outra com o objetivo de ganhar o seu território, com exceção de Israel. Israel, infelizmente, é a única nação que não tem o seu território reconhecido de forma pela maioria das nações, mas Israel é a única nação que não tem o seu... Nós não podemos levantar e ir lá para o Paraguai e falar assim, eu vou tomar o país de Paraguai. Porque o Eterno já estabeleceu. E quem fez isso? Foi o Eterno que foi fazendo durante as gerações para que a paz, pelo menos no nível territorial, fosse estabelecida. E aí, quando nós estamos falando de adentrar em qualquer território, nós não temos nenhuma guerra física, para eu pegar uma espada e aqui adentrar e tomar algum território. Eu não posso chegar no Roberto e falar assim, Roberto, eu quero tomar alguma coisa que é seu, de forma física. Eu posso estabelecer isso de forma oração, de forma de testemunho da palavra, de estabelecer na vontade de Hashem, de fazer as pessoas compreenderem que a Torá é verdadeira, é verídica. É dentro desse contexto. Agora, a nação de Israel é diferente. É diferente. Eu acho que foi claro nesse contexto. Amém. Concordo, pastor. É para estabelecer Israel como nação que gera vida para as outras nações. Nós temos dois propósitos para o livro do Deuteronômio. O primeiro propósito se encontra logo aqui no início, que é o ensino para a vida. E o último, que é o ensino para a liberdade. Amém. Então, aqui o ensino para a vida vai falar da luta e da guerra com você mesmo. Amém. Para que, e o final vai dizer da liberdade que você tem que ter. Daquilo que você deseja, daquilo que você anseia, daquilo que está no seu coração, porque por isso que é o ensino para a liberdade. Amém. Que ele vem marcando o capítulo 32 no seu último discurso, amém, falando sobre a ressurreição dos mortos. Então, o que marca o livro do Deus, os dois maiores discursos do livro de Deuteronômio fala para a vida e para a liberdade. Amém. Então, essa liberdade é para nós mesmos sermos livres de nós mesmos. Amém. Concordo plenamente. E o início para a vida, que ele vai estar com a geração nova, ele precisa ensiná-la e ensinar para a vida. Amém. Igual o ensino que vem daí, ele precisa vir para amém, a vida. Amém, o que está escrito aqui. É o da Torá, é a vida. É isso que Moisés marca. Amém. Que marca os dois propósitos do livro de Deuteronômio. Francisco, congregação, shalom a todos. Não. O que você falou aí é muito importante, perfeito.
O que acontece? O próprio nosso Mashiach, Jesus, Yeshua, ele disse que ele não veio revogar a lei, ele vem cumprir. E nós aprendemos que é uma mudança de sacerdócio e de estabelecimento do sacrifício de sangue. Por quê? Porque ele veio cumprir aquilo ali. Então, o que já foi cumprido e estabelecido, o que já aconteceu, já foi feito. Como no caso dos territórios, se já tiver feito, já foi feito. Se não for feito, será feito. Porque a palavra do Senhor não volta vazia e ele não é para homem para que minta. Bom, pois bem. Então, a nossa maior guerra e de conquista de territórios é quando nós conquistamos um filho que está perdido na casa de Israel e tiramos do nosso maior inimigo esse território e trazemos para nós esse território. Esse é o nosso maior território que nós estamos na batalha para conquistar, quando todos os gentios entrarem na plenitude, para que os judeus também entrem junto conosco e as duas casas estejam juntas e perfeitas. Então, nosso maior objetivo hoje é conquistar qual território? O território humano de cada um dos que estão perdidos. Esse é o território que tem que ser conquistado do maior inimigo que nós temos. Eu concordo em partes, Alexandre. Que nós temos hoje. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando em partes? Porque depende muito do seu interesse. Aí que eu tenho muita preocupação, meus amados, que é o que eu gostaria que nós... Deixa eu só poder concluir. Que eu pudesse transmitir isso para vocês. Toda ação social ou todo o amor que você faz, tendo um interesse de algum retorno para a pessoa da sua fé, no momento, Léo, que ela não retorna, o que você faz? Você deixa de ajudá-la. Você deixa de exercer a misericórdia. Você deixa de cumprir. Eu tenho muito receio, sabe por quê? Porque esse é o contexto estabelecido hoje em algumas religiões. Eu vou ajudar com o intuito de trazer a pessoa para o quê? Para a minha fé. Esse não é o meu e o seu papel, irmão Alberto. O meu e o seu papel é dar o testemunho da palavra e de ser luz para esse mundo. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não a sua fé, é problema dela. Mas se ela precisar de algo básico, continue a dar assistência, independente se exercer a sua fé ou não. Vocês concordam comigo no que eu estou falando? Quando vocês imaginam, por exemplo, vou dar o exemplo que a Esther deu. Quando você observa que o Eterno manda a nação de Israel adentrar e destruir aqueles povos, há uma compreensão da nossa mente que o Eterno tem prazer nisso, e não tem, embora é necessário. Roberto, eu vou dar um exemplo. Você lembra que quando Davi tinha no coração de construir a casa de Rachem, o templo, você lembra qual foi a resposta dele? Você lembra, Léo? A resposta do Eterno para Davi foi a seguinte: você fez bem em ter em teu coração de construir uma casa, porém a construção não virá de ti, mas do seu filho, porque você derramou muito sangue. Ele tinha que derramar o sangue? Tinha. Ele tinha que lutar as guerras? Tinha. Mas foi do agrado do Eterno? Não. Mas ele fez algo que era de Rachem. Mas mesmo ele fazendo algo de Rachem, pastora Sandra, ele derramou muito sangue, irmãos. É isso, a gente pode fazer a vontade de Rachem e devemos, quando o Eterno exigir, mas que não seja o motivo de ser contra o nosso semelhante, mas seja de estabelecer a vontade de Rachem. O ódio não pode vir no meu coração, é aí que é a grande preocupação. É aí que é o grande cenário. Se eu trabalho para o meu semelhante, com o intuito de trazê-lo para a minha fé, eu estou sendo interesseiro, por mais que a minha intenção seja boa. Por mais que ela seja boa. Eu não estou nem conseguindo dar continuidade nisso tudo. Por mais que ela seja maravilhosa, mas nós precisamos trabalhar para essa sociedade de forma justa, independente se ela vai ouvir a nossa voz ou não. Israel faz isso muito bem. Israel ajuda a sociedade a nível ibérico, com forças do seu exército, com as suas tecnologias. Israel ajuda a sociedade com a medicina. Se você for estudar a maioria das coisas estabelecidas na medicina, tem o povo do judeu envolvido. Israel ajuda as nações com a ciência. Israel ajuda as nações com o estudo da astrologia, não sei como que a gente, científico. Ou seja, o povo judeu faz isso sem ter a intenção de receber de volta, mas eles fazem, porque eles sabem que o conhecimento ajuda as pessoas a alcançar o entendimento de Rachem. Nós precisamos trabalhar para essa sociedade e ajudá-la para que ela alcance o entendimento de Rachem por si própria, mas nós precisamos ajudá-la com o nosso testemunho. Paulo fala assim: quando questionarem a razão da tua fé,
É esse o nosso trabalho. E aqui, quando a gente vai em Isaías capítulo 1, e essa é a correlação com a nossa paraxá de Devarim, que aqui a nação de Israel precisava sair do deserto. Você imagina Israel no deserto, até hoje. O quanto as nações deixariam de ser abençoadas, pastora Sandra? Quantas pessoas foram abençoadas porque a nação de Israel foi estabelecida onde está? Porque está estabelecida na terra de Israel, prometida aos patriarcas, para abençoar as nações. E aqui você vai ver que Isaías cobra a mesma coisa da nação de Israel. Deixa eu ler com vocês, Isaías capítulo 1. Diz assim, ó, verso 2. Ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, pois falou o Eterno, criou os filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptos. Deixaram o Eterno, blasfemaram contra o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais ainda vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma, é como se o Eterno tivesse falado assim, ó, todo o castigo que eu precisava trazer eu já trouxe. Ó, toda a cabeça já está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, os campos dos estranhos devoram na presença, os quais se acham devastados como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Eterno dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Eterno, vós governantes de Sodoma, dais ouvido à lei de nosso Elohim, vós o povo de Gomorra. O profeta Isaías compara a nação de Israel com a nação de Gomorra e a nação de Sodoma. Se eu não me engano, Ezequiel, não lembro o capítulo, é ele que fala que o motivo pelo qual Sodoma e Gomorra foi destruído foi porque ela viu que haviam necessitado e ela não deu o pão. Fala da relação entre o homem e o homem. A mesma conexão está aqui na nação de Israel. O profeta estava falando aqui que havia Shabat, que havia celebração das festas bíblicas, que havia um serviço religioso, mas ele estava falando que não havia o serviço social, o verdadeiro intuito da nação de Israel, que é contribuir para a sociedade. Não havia, minha amada. Uma luxúria. Se você for estudar, e eu quero comentar isso aqui com você, olha só, Isaías chama a nação de Israel de, desculpa a palavra, eu acho ela pesada, mas de desgraça para uma nação pecadora, que é o que está escrito. Um povo pesado em iniquidade, semente da transgressão, filhos corruptos, líderes judeus são comparados aos reis de Sodoma e Gomorra, tornou-se uma nação prostituta, meretriz, uma cidade pecaminosa, ela já foi repleta de justiça, na qual a virtude se alojava, mas agora é uma cidade de assassinos. Você precisa entender o contexto que Isaías estava para que a gente compreenda as suas profecias. Vai comigo, deixa eu ver onde está. Eu acho que é 2 Crônicas. 2 Reis, mas segura, não vai lá agora não. Qual o período que Isaías trabalhou? Trabalhou, eu não sei se é trabalho. Não trabalhou, é trabalho. Trabalhou é mais do que um trabalho comum, né? Ele exerceu sua função como profeta. Ele trabalhou junto com o profeta Oséias, ele trabalhou junto com o profeta Miqueias, ele trabalhou junto com o profeta Amós. Você vai ver que as profecias que foram feitas por esses profetas, elas se assemelham. Porque a nação de Israel estava inserida no pecado e eles estavam exortando para que Israel voltasse, para que Israel exercesse a justiça, para que Israel cuidasse da viúva, do órfão, do necessitado. Se você olhar Isaías capítulo 1, olha que só Isaías capítulo 1 diz assim, ó, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, vai gravando o nome dos reis, no dia de Acás e Ezequias, rei de Judá. Se você for em Oséias, vai lá em Oséias, você vai ver que ele estava trabalhando no mesmo período. Ó. Possivelmente eram profetas que oravam juntos, que falavam, que conversavam, eu não sei o que a tradição judaica fala sobre isso. Lugar e o outro no outro, né? Numa cidade diferente, mas fala a mesma língua, né? Amém, pastor.
Aqui o profeta Oséias no capítulo 1 diz assim, ó, a palavra do Eterno que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Amós, se você for, você vai ver que ele estava no mesmo período. Miqueias no mesmo período, Léo. Eram profetas que estavam chamando o povo de volta a Rachem, porque estavam tratando a sociedade de forma a denegri-la, a prejudicá-la, a evoluí-la. Acho que falei certo, né? Evoluí-la. É dentro desse contexto, prejudicando. É dentro desse contexto, para você entender um pouco melhor, o primeiro rei, Israel saiu de um período de juízes, que foi Samuel, o último juiz, e a nação de Israel pede um rei para Samuel. O primeiro rei que existiu foi o rei Saul. Só que Saul não tinha uma força do seu exército muito consistente. Ele não tinha ainda conseguido unificar todas as tribos de Israel. Após o surgimento e a morte de Saul, assume Davi. Davi é o segundo rei de Israel. E Davi assume durante 7 anos o reinado do reino de Judá. Do reino sul, vamos dizer assim. Mas ainda Jerusalém não havia sido conquistada. Se você for, se eu não me engano, segundo Samuel 5, você vai ver que Davi naquele momento, ele passa a tomar Jerusalém dos Jebuseus, se eu não me engano. E ali ele unifica todas as tribos. Todas as tribos chegam diante de Davi e falam, nós somos ossos dos teus ossos e carnes de tua carne. Davi é o primeiro rei a unificar as tribos. Logo depois de Davi vem Salomão, que traz mais força ao seu exército e ainda cresce mais esse reinado. A partir de Salomão surge Roboão, que nesse momento o reino de Israel é dividido em reino do Judá e reino de Israel. Reino do sul e reino do norte. Aqui inicia com Roboão e aqui inicia com Jeroboão, se eu não me engano. Jeroboão. No reino de Judá, começa os reis que são subsequentes, eles têm a descendência davídica. Eles têm a ascendência de Davi. Aqui no reino do norte, não, de Israel. São reis que vão surgindo conforme guerras civis que vão acontecendo dentro de Israel. Conforme a vontade do homem. Mas dentro, você vai ver que a maioria dos profetas, com exceção de Eliseu e de Elias, profetizam mais acerca do reino de Judá do que do reino de Israel. Mas eles estão ali profetizando sobre as duas casas. E essas duas casas, e muitas vezes, elas estão em conflitos. Olha que problema, pastora Sandra. Irmão brigando com irmão. E aqui eu queria mostrar para você o que estava se passando no período de Isaías. Vai em 2 Reis, capítulo 28. É 2 Reis 28? Não. Eu acho que era Acás, o rei Acás. Isso é a 2 Crônicas. Acho que é a 2 Crônicas, eu errei. Isso mesmo, Acás. Eu quero te mostrar quem era um dos reis, né? Um dos reis foi Jotão, foi Ezequias, que foi um rei que viveu e as coisas que ele fazia com a nação de Israel no período do profeta Isaías. Para que a gente entenda. Olha só. Diz assim, ó, Acás, capítulo 28 de 2 Crônicas. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Eterno, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagem de fundição para os balaíns. Queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus filhos no fogo. Olha o tipo de situação, pastora Sandra. Aqui, assimilando, não sei se eu não me engano, uma adoração assíria que era praticada nesse período. Conforme as abominações dos gentios que o Eterno expulsara de diante dos filhos de Israel. Sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Pelo que o Eterno seu Elohim entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotavam e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Peca, que era o rei nesse período, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000. Todos homens valentes, porque haviam deixado o Eterno Elohim de seus pais.
Zicre, homem poderoso de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, Azicrão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos seus irmãos, 200.000 mulheres, filhos e filhas, também saquearam dele grande despojo e trouxeram o despojo para Samaria. Olha que situação, meu amado. Olha o que estava acontecendo. Irmão brigando com irmão. Ou seja, aqueles que deviam estar unificados, conforme a profecia de Jeremias, que unificou. Foi Jeremias que as duas tábuas? Ezequiel, que unifica. E ele foi o último profeta antes do cativeiro. Ele unifica as duas tábuas, falando que essas duas tábuas que hoje estão separadas, elas serão uma só, porque desde o princípio Hashem tinha só uma casa, e elas estão unidas. Embora exista o conceito das duas casas, mas a intenção de Hashem é trabalhar para que elas sejam uma só casa. E a gente só estabelece a única só casa ajudando essa sociedade, trabalhando para a evolução dela. Havia no período de Isaías, irmão lutando contra irmão, irmãos não trabalhando para que a sociedade evolua. Por isso que ele chega aqui, Isaías capítulo 1, volta lá comigo. Que ele chega no verso 16 e ele fala assim, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde e concebemos, diz o Eterno, ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles estarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiseres e me ouvides, comerei o bem dessa terra. Ele fala dos pecados, mas ele fala da esperança. Passe a trabalhar com a sociedade mais justa. E o que é mais interessante, Léo, que esse Shabat, chamado Shabat Razon, que é o Shabat da visão, ele é, como se diz assim, homenagem a Isaías, que teve a visão. Mas qual que era a visão de Isaías? Porque Isaías, mesmo vendo uma degradação nacional, Isaías conseguia ver uma esperança nacional. Ele conseguia ver uma esperança do reino messiânico. Ele conseguia ver uma justiça, mas não uma justiça só nacional, mas uma justiça universal. Você vai ver que as profecias de Isaías capítulo 51, Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 55, são todas voltadas para as nações, não só para um contexto nacional de Israel. E é esse que é o nosso objetivo. Esse é o nosso maior trabalho que nós precisamos vivenciar. A pergunta que precisamos fazer: vamos permanecer no deserto como a nação de Israel? Ou vamos enfrentar a guerra que a pastora Sandra falou? Vamos enfrentar a guerra e vamos... É muito mais fácil, Léo, eu ficar aqui dentro da congregação. Não estou falando que ninguém faz isso, tá, meu amado? Eu estou falando isso de forma individual. É muito mais fácil nós ficarmos aqui dentro e vivermos entre nós. Irmãos, escuta essa frase. Quanto mais nos isolarmos, mais divisões teremos no meio de nós. Mais briga teremos no meio de nós. Se uma família se isola, mais briga há no meio dela. Isso é uma verdade. Quer falar, minha pastora? Já estou acabando. É só um contexto. Isso, agora temos o som. Nós estamos orando, Tiago, capítulo 4, falando sobre isso. Eu acho que Coríntios também vocês leram. Nós estamos orando sobre essas questões. Porque o convite à guerra ali é a guerra contra você mesmo. Amém. Que você rejeita a palavra do Eterno, não luta por ela. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando, falar em trabalhar para a sociedade, para o povo, é o texto que nós estamos orando, segundo Samuel 10. Amém, que nós estamos construindo. Exatamente. Trabalhar pelo povo, pelas cidades do nosso Elohim, e o Eterno faça o que bem lhe parecer aos seus olhos. Quando nós estamos na Rua 7, a cada véspera, a cada horas de começar o Shabat, né? Eles estão ali em cima do edifício sentados, tocando chofar, para confrontar a população com a santidade do Shabat, do poder de Shabat e da autoridade de Shabat. Não é? Porque senão o que nós podemos fazer por esta cidade? Então é a nossa guerra, é a nossa luta, né? Com as armas os quais o Eterno tem nos dado. Amém. Né?
Em Jeremias capítulo 9 diz assim, mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Eterno, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Eterno. Quando a gente olha lá em João capítulo, e eu já estou encerrando, em João capítulo 17, vai lá comigo. Fala, André, desculpa. É porque Israel ainda, algumas nações não conhecem Israel de forma territorial. Israel, existe uma luta, até estabelecido pela ONU ainda, de qual capital pertence a quem. Então Israel não está estabelecido de forma territorial ainda, reconhecida por algumas nações. É isso que eu quis dizer. Israel continua ainda lutando por seu território. O Brasil não tem esse risco. O Brasil não tem um outro país que o ameaça territorialmente, né? Eu acho que a maioria dos países não tem esse risco, né? Israel, sim, diariamente. Aqui em João 17, diz assim, eu já estou encerrando, irmãos. Diz o verso 1, deixa eu ver se é do verso 1, a partir do 16, João 17, 6, desculpa, a partir do 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim. Eles guardaram a tua palavra, agora sabe que tudo que me deste provém de ti. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Olha aqui, Francisco, isso não está sendo contrário ao que você está falando? Que você está falando que eu tenho que ajudar o mundo. E Yeshua está falando que eu rogo por eles, mas não rogo pelos mundos. Vamos continuar lendo para a gente entender? Yeshua está falando quando uma concepção de mundo. Como ela está estabelecida. Quem governava no período de Yeshua era o Império Romano. E ele fala aqui, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que me tens é meu, e nele sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guardas em teu nome o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isso digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peça que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, que eu amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. E Yeshua diz que manifestou o seu nome, e ele continuará a fazer. Quando a gente vai em João capítulo 3, verso 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim Yeshua fala, assim como eu fui enviaste o mundo, eu vos envio ao mundo. Que o Eterno possa nos abençoar grandemente. E que nós entendamos o nosso principal papel é de estabelecer o reino de Hashem nessa sociedade. E que o nome dele há de ser exaltado sobre todas as nações em Jerusalém. Amém? Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno nos abençoe.